o médico diz para você que o ideal é você amamentar uma criança 6 meses, como é que você, pela lei, separa a mãe da criança aos 4 meses? A dificuldade é o impacto no setor produtivo. É, o impacto no setor produtivo, que acha 6 meses uma licença longa. Quando o homem começa a participar disso, ele amamenta na mãe e dorme nos ombros do pai. É um momento muito rico para a sociedade brasileira. Num país que tem um machismo exacerbado, você passar a discutir compartilhamento de responsabilidade. Senadora, maio é o mês das mães e a senhora tem pelo menos 4 propostas sobre licença maternidade. A senhora concentrou a atuação nessa área? Olha, desde que vim para o Congresso Nacional, eu presto muita atenção na questão da maternidade, que é o ponto central da relação familiar, a mãe e seu filho. E algumas lacunas ficaram desde que nós escrevemos a Constituição, quando se ampliou o direito de maternidade de 90 para 120 dias, e precisava que nós pensássemos uma maneira de aperfeiçoar essa relação, inclusive dentro do sistema, institucionalmente. E foi essa vontade de corrigir aquilo pela qual passei, pelo que passou minha mãe e pelo que passará, sem dúvida, minha filha daqui a pouco. Aproveitando a sua experiência como constituinte, foram já 6 mandatos como deputada federal, como é que foi a história da criação da licença maternidade e paternidade na Constituição? Olha, eu acho que quando a gente fala na base familiar, a gente pensa que quando uma criança nasce, você tinha 90 dias para cuidar dela, depois entregava os cuidados de outra, e principalmente a mulher que desde a era industrial saiu de casa para ajudar na manutenção da família, ajudar economicamente falando. E a estrutura da sociedade não dá amparo, à mulher para que ela tenha. Você vê, até hoje nós discutimos sobre creches, que tipo de auxílio a mãe tem para cuidar do seu filho nessa idade tão tenra. Então, por outro lado, qual é o papel do homem nesse contexto, quando nasce, as crianças vêm para dentro da família, que é para sempre, crescem ali. No primeiro momento, qual é o papel que o homem decisivamente pode ter ao lado da sua companheira? Então, aí criamos a licença paternidade. E foi um horror naquela época. Nossa, falar, por que o homem tem que ter? O filho é do homem e da mulher, fizeram juntos. Portanto, a responsabilidade tem que ser compartilhada. Ainda que timidamente a gente começasse com 8, 20 dias, nós conseguimos sensibilizar a sociedade para esse tema. Principalmente a sociedade produtiva, que acha que quando você tira ou aumenta a licença maternidade, a mulher não vai ter emprego. Nada disso aconteceu. A sociedade, aos poucos, está percebendo que tem que aprimorar socialmente o papel da mulher, dando-lhe a oportunidade de compartilhar com o seu marido momentos tão importantes da sua vida. Tem até um momento histórico, que foi um discurso que o ex-ministro Alceni Guerra fez, entrou no plenário, contou uma história pessoal da vida dele, defendendo a licença paternidade. A senhora se lembra desse momento? Eu me lembro de uma coisa anterior a essa. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, trazia a minha própria história, que era que eu fui a primeira mulher a engravidar no parlamento. Previa-se que a mulher pudesse trabalhar no legislativo, eu não previa mais nada dos direitos que se estenderia a essa mulher parlamentar. Então, eu fui deputada estadual em 82, engravidei da Júlia, e quando chegou na hora da licença maternidade, o que dizia a Constituição? O parlamentar tem direito a licença para missão oficial, tratar de assuntos particulares e doença. A maternidade não é nenhum desses 3 itens. Então, quando chegamos aqui, tínhamos que reescrever a Constituição para criar o direito da mulher ter a licença maternidade. E lá no meu estado, depois de 20 anos, eu era a mais jovem, que estava chegando ao parlamento, engravidei, tive filho, e quando foi requerer, perguntei ao presidente da casa como é que eu poderia fazer, porque a Júlia estava nascendo exatamente no fim do recesso e no início dos trabalhos. Ele disse, me traga um atestado médico e não reclame mais sobre esse assunto. Então, a sociedade preparou para todos os eventos no conceito do trabalho e da política, não preparou para a mulher participar. Então, o Alceni trouxe o seu exemplo de pai de família,
e teve que compartilhar e não podia deixar suas funções, eu trouxe o meu pessoal, que era não é modernizar as relações, mas reconhecer o papel importante que tem a maternidade na vida da família e da sociedade. A licença maternidade era de 90 dias, passou a 120 e agora a senhora tem proposta para elevar para 180. Por que aumentar, senadora? Olha só, aí entra outra vez aquela análise do mercado de trabalho que diz assim, olha, se aumentar a licença maternidade, vão preferir empregar homens e não mulheres. Toda discussão nova, ela é precedida por um medo e pelas restrições e por uma série de ameaças. Eu acho que quando você dá a uma mãe, é muito novinha uma criança de 4 meses que você tem que deixar aos cuidados de alguém ou numa creche. Quando nós estendemos um pouco mais, inclusive temos também o projeto da licença compartilhada, nós damos o direito à mãe de ter um certo sossego interior, de que ela deixou a criança mais preparada para ser cuidada por outra pessoa. Sobretudo, esse tempo da separação da mãe e da criança não pode ser um tempo de insegurança. Eu me lembro que eu também tive criança e com 4 meses eu tive que achar alguém que tomasse conta. Esse alguém, se o médico diz para você que o ideal é você amamentar uma criança 6 meses, como é que você, pela lei, separa a mãe da criança aos 4 meses? Se é para a saúde da criança, está escrito em todos os folhetos, é necessário amamentar 6 meses, porque são as vacinas que a criança não precisa tomar, que ela toma pelo leite. Então, vamos começar reconhecendo que isso está errado, né? Deveria ser 6 meses, até que a mãe deixe a amamentação, que a mãe pode amamentar até 2 anos. E o outro, que essa criança, né, possa estar em melhores condições de ser cuidada por outra pessoa. Ou seja, a mãe, a avó, a tia, uma babá. Pior ainda quando você tem que deixar numa creche, não que as creches sejam ruins, mas porque elas nem conhecem aquela criança, não estão adequadas, e é uma criança que vai ter que pegar o leite da mamadeira para tomar, da geladeira também, né? Tira a criança prematuramente do seio da mãe, do convívio da mãe. Eu acho que não prejudica em nada a sociedade entender que o papel da formação dessa criança para ter mais saúde, mais apoio, implica em você também estender a licença maternidade um pouco mais. Tem países que a licença maternidade são de 2 anos. Pois é, no Serviço Público Brasileiro Federal já são 180 dias, né? E eu tenho colegas aqui que falam assim, ainda é pouco, porque 6 meses é quando a criança está começando a comer comida, né? Mesmo trocando o leite pela comida em algumas refeições, e é uma fase de difícil adaptação. E essas mães até falam, não, tem que tirar mais 1 mês de férias para ficar 7 meses em casa. A senhora acha que isso vai evoluir para a gente chegar à realidade, por exemplo, da Europa, que tem países que têm 1 ano de licença maternidade? Eu acho que vai evoluir, não digo a esse ponto, mas eu acho que gradativamente a própria sociedade está criando os seus regramentos, né? A sociedade familiar, que é a base de tudo, né? A vida que você gera, que tem nos seus braços, da qual você tem que ter todo o convívio e participação e integração, essa tem que ser amparada pela lei. E a mãe tem que usar um subterfúgio das férias, um mecanismo a mais para que ela possa conviver um pouco mais com seu filho. É muito angustiante isso. Eu digo assim, que seria muito bom que, ao invés de estarmos aqui debatendo todas essas leis e criando, inclusive, contraposição dentro da própria sociedade produtiva, que a sociedade reconhecesse o papel que a mãe tem na relação com seu filho e, por outro lado, o cônjuge, os dois, pai e mãe, né? Entendendo que a criança precisa desse tempo para que ela se forme melhor e tenha mais saúde. Já tem empresa hoje que dá os 6 meses, né? São as chamadas empresas cidadãs, mas a proposta é tornar obrigatória para todo o mercado de trabalho, é isso? Pois é, eu ouvi essa semana dos lugares que eu tive uma federação de indústria, em que o presidente da federação dizia assim, isso é muito ruim, porque a licença vai causar prejuízo no trabalho. Qual é o prejuízo que você tem
quando você tira até da despesa pública, quando você não deixa uma criança tão desamparada no processo ao longo de 4 meses, né, requerendo mais cuidado, ela não vai ter, isso tem custo também para o serviço público, tem custo para o governo, porque quando essa criança tem que recorrer a um hospital, porque não tendo condições de ter sido cuidada adequadamente, essa criança daqui a pouco tem o seu problema de atendimento de saúde, ela tem que correr para um hospital, para um pronto-socorro, não é isso? Para uma farmácia, muitas vezes automedicações para atender uma criança que muitas vezes a mãe não sabe o que fazer. Então, dê a ela um tempo maior para se preparar, para cuidar dessa criança, aprender mais. Tem países que têm visitadoras, que acompanham quando a criança nasce. A mãe de primeira viagem, a primípara, ela recebe uma criança e muitas vezes a orientação que ela tem é tão somente a da mãe, ou de uma colega, ou nenhuma. Então, essa criança que precisa de cuidado pode ter 6 meses de cuidado. Agora, se tem resistência do setor produtivo, é porque o preconceito na contratação de mulheres ainda não acabou? Não, não acabou, não acabou. Nós temos preconceitos aí seculares, né? Alguns deles nós estamos quebrando, inclusive quando hoje você liga uma televisão, é muito comum você ver um debate em que uma apresentadora ou um apresentador diz, olha, os homens estão cuidando das casas e tal, até algumas formas de expressar jocosas. Então, há um preconceito até do compartilhamento dessa responsabilidade. Eu crio a licença maternidade compartilhada para que o homem possa dizer no trabalho, olha, meu filho ainda requer cuidado, ou minha filha, então eu vou tirar 1 mês em substituição à minha mulher, né? E isso faz com que a família se solidifique nas responsabilidades. E tudo isso tem um retorno fantástico, né? Que é a família se unindo para criar, para cuidar e devolvendo à sociedade, né, com saúde, aquilo que, por tributos, ela paga todo mês para existir a seu favor. Essa é outra proposta da senhora em análise aqui no Senado, o compartilhamento de 60 dias dessa licença de 6 meses ou 180 dias. Por que só 60, senadora? É opcional. Imagina que você vai quebrar uma coluna de cultura, né? Uma esfinge que nos acompanha, de restrições do papel que o homem pode ter no conceito da maternidade, né? A partir do momento que a mulher pare, ela vai para casa, tem aquele pequeno espaço da licença paternidade, depois ela fica sozinha com a gama de responsabilidades que ela tem e sem o seu companheiro para lhe ajudar. É tão importante que exista esse amparo, porque essa é mais do que uma companhia. Esse é um trabalho compartilhado e solidário em favor da família. Então, eu entendo assim, a princípio 60 dias, né? O homem vai entender o papel que a mulher tem na maternidade, que só ela sabe que tem, mas ele vai compreender e ajudar. Essa ajuda é substancial, solidifica os laços, sabe, familiares, né? E outra coisa, também com a criança, porque durante 6 meses ou 4, a criança só conhece o seio da mãe, o calor do peito da mãe, muito raramente o do pai, que é quem tem que, como na era primitiva, tem que sair à luta, à caça. Não, agora queremos 2 juntos. E ele tem essa opção de ficar 2 meses com seu filho. Uma questão prática que a senhora mesmo citou, a questão da amamentação. É a mãe que amamenta, isso a torna mais ligada à criança e aí fica mais difícil compartilhar essa licença? Ela não precisa nem olhar para a mãe. Quando a mãe aconchega no seio, pela palpitação a criança já conhece que é sua mãe. Olha que interessante, quando o homem começa a participar disso, ele amamenta na mãe e dorme nos ombros do pai, né? E o pai muitas vezes é quem dá o banho, quem cuida, ele já tem com quem dividir o afeto nos primeiros meses da sua vida. Eu acho que isso humaniza a relação familiar. Ela também auxilia a mulher, que tem tripla, 4 jornada de trabalho e responsabilidade.
Mas Eu dá acho que para essa compartilhar sociedade- mesmo a mãe amamentando? Dá, dá. Se ele quiser fazer simultaneamente para ajudar desdobradamente na tarefa, ele também pode fazer. E aí o casal pode escolher quando é que essa licença vai ser compartilhada? Se vai ser mais no começo, mais no final? Pode. Vai haver muita adequação da lei ainda, porque em debate ela está aberta, inclusive, a aprimoramentos, por acaso vier uma proposta, uma emenda a essa lei, ela poderá ser feita na Câmara. E eu acho que é um momento muito rico para a sociedade brasileira, de um país que tem um machismo exacerbado, você passar a discutir compartilhamento de responsabilidade e questão de maternidade e paternidade. E divisão de tarefas. E divisão de tarefas. As mães devem ficar preocupadas com essa questão da divisão de tarefas sobre os impactos que isso pode gerar na sociedade, né? Porque hoje a mulher defende muito, tem a bandeira da igualdade de gênero, mas a gente não sabe qual o real impacto disso na vida das famílias. A senhora acredita que é um impacto positivo ou negativo? Extremamente positivo. Não terá impacto negativo de maneira nenhuma. A mulher, se ela clama pela igualdade e, sobretudo, por esse compartilhamento, ela tem que ser a primeira a estimular. A dizer assim, outro dia eu encontrava um médico com um monte de sacolas, ele dizia, hoje é meu dia de fazer a feira. Aí ele falou assim, não é só a feira, hoje é meu dia da cozinha. Como assim? E começa a ser um certo relaxamento, uma certa vontade, uma certa importância de conhecer as dificuldades que a mulher tem para se desdobrar em tantas tarefas. E ela tem que estimular, porque antes a sociedade dividiu o que era papel do homem e papel da mulher. E a própria mulher estigmatizava tudo isso. O menino pegava um brinquedo que era da irmã, isso é brinquedo de menina, sabe? Mas a curiosidade dele não faz diferenciar na sua atitude, a não ser uma criança, né? E hoje, quando você compartilha com o seu companheiro as tarefas cotidianas, o filho está vendo. Amanhã, ele será um marido de alguém, né? Um companheiro de alguém, e ele vai saber dividir. Eu acho que a democracia que a gente tanto fala, que você toma as suas iniciativas, expressa a sua opinião, essa é a grande democracia no seio da família. Eu já ouvi argumentos do tipo, quando a mulher está saindo de casa para trabalhar e deixando o filho, ela está se afastando da família, e isso pode gerar um impacto de uma família desestruturada. Isso é uma visão machista, senadora? Olha, eu acho que ela é egoísta. Ela é profundamente egoísta. As sociedades são assim, homens e mulheres trabalham. E a mulher, bem recente, né, na era industrial, ela foi para a rua, por questões econômicas, trabalhar. Dividiu a administração da casa com o seu poder econômico de ajudar na sustentação dela, né? Mas não se dividiu com essa mulher as responsabilidades, né? Essa mulher teve mais uma tarefa, ajudar no sustento da casa. Então, a visão é que a mulher só tinha deveres e obrigações, e da mulher não se poupava nada. Então, agora é diferente. Eu acho que é o homem que está até clamando, alguns homens mais esclarecidos, clamando por espaço. Ele, às vezes, até em expressões de debate, vi homens dizerem assim, olha, meu filho é muito próximo da mãe dele. Por que será? Porque a proximidade gerou exatamente que o alimento, o aconchego, o carinho, a dedicação, os cuidados, todos eram da mulher, né? E se essa mulher pôde trabalhar para sustentar ambos, né, ajudar no sustento do próprio marido, da própria família, por que essa discriminação de se ter a mulher dizendo que ela vai perder o lugar dela na sociedade ou que esse não é o papel do homem? Está errado, está errado. A senhora tem uma outra proposta que impede que o período de internação do prematuro seja descontado da licença maternidade, já aprovada aqui no Senado e foi para a Câmara. Inclusive, eu tive a oportunidade de registrar o número de óbitos, né, de crianças que nasceram prematuramente, tiveram cuidados especiais dentro de um hospital, de uma clínica, e esses cuidados requeriam que a mãe estivesse, hoje é permitido, inclusive, que a mãe acompanhe dentro da UTI, mas que muitas vezes uma criança com 6 meses, 7 meses, ela recupera a capacidade dela de saúde física, né? Ela está tão débil, tão frágil, ela recupera isso
No tratamento do hospital, a mãe compartilha disso, mas ela saía dali, se ela tinha uma licença, em alguns casos, a maternidade de 4 meses, ela ficava 3 meses na UTI e saiu com uma criança frágil e permanecia com ela 30 dias. Eu achava tão desumano que você diga assim, olha, seu tempo acabou, mas o tempo da criança, da recuperação da criança, como é que isso se dá na prática? Então, vamos humanizar essa decisão e dizendo, esse tempo em que ela cuida, junto com os médicos, da vida da criança e a salva, ela tem que ter, não pode ser descontada a licença maternidade, para que quando ela sair dali, com aquele bebê ainda frágil, mas são, enfim, salvo, aliás, ela possa cuidar dele, ela mesma, pelo tempo legal da licença maternidade. Eu acrescento apenas que um tratamento médico não é uma licença maternidade, é compulsório o internamento da criança. Portanto, compulsório o internamento da mãe, compulsórios cuidados médicos. Então, é uma parte dificílima, muito cruel e muito sofrida para uma mãe e para uma família. Saiu do hospital, então, tem mais 4 meses. Começa a contar a licença maternidade. Ou aí, mais sim, 6, se for aprovado na aprovado. Câmara. Foi aprovado. Se for uma doença grave, assim, com uma internação prolongada? Pois é, nós estamos estudando, porque esse questionamento foi feito, de que a criança, nesse caso, ela requer o cuidado permanente, não só do médico, onde ela vai ficar por muito tempo, pode ficar por 8 meses. Teve crianças que fez aniversário dentro de uma UTI, né? Dentro de um hospital. Então, as mães perguntam, e aí, o que eu faço? Eu vou retornar ao trabalho? Não, são casos excepcionais. Nós estamos estudando esse caso para ver como nós podemos contemplar isso na lei. Ou a mulher terá um horário especial, ou a família, o pai e a mãe, um horário especial, ou ela poderá ter essa licença reconhecida como licença de tratamento da saúde do seu filho. Nós falamos sobre dificuldades com o setor produtivo em apoiar essas propostas. Essas dificuldades se refletem dentro do Congresso? É difícil aprovar propostas como essas aqui dentro? Olha, na licença compartilhada não estamos tendo dificuldade. Na ampliação da licença maternidade estamos. Na outra também, de você começar a contar a licença maternidade a partir do momento da alta da criança no hospital, também não temos dificuldade. O que tem é o aumento da licença maternidade, sem sombra de dúvida. Mas 1 milhão de pessoas me colocaram aqui para ser uma senadora, para representar a população. Eu tenho debatido com ela, tá? E tenho debatido com o universo das famílias que têm a preocupação de que, assentando em boas bases o aspecto legal da maternidade e de seus direitos, a sociedade vai aceitar, porque vai compreender. E à medida que nós devolvemos uma família com menos angústia, a criança com mais saúde, eu acho que há um ganho inegável contra o qual as pessoas não devem, por egoísmo ou por interesses de mercado. A dificuldade é essa, o impacto no setor produtivo. O impacto no setor produtivo, que acha 6 meses uma licença longa. Mas não são todos, tanto é que você acabou de citar há pouco, que no serviço público já se tem, né, a licença de 6 meses. E o governo tem restrições em relação a esses projetos? Porque o governo, a Previdência e o INSS que vai acabar arcando com esse período de licença, né, senadora? Não é. Essa é uma maneira equivocada de tratar uma questão como essa, porque não se trata de arcar, porque aquilo que se fala que se arca é exatamente o dinheiro do trabalhador e da trabalhadora, que paga seus impostos, que dá a sua contribuição. E o sistema tem que ser útil. O sistema da Previdência Social tem que ser útil em determinados momentos, principalmente nessa questão da maternidade. Qual a expectativa de aprovar essas propostas na Câmara num ano eleitoral aí, que está quase terminando? A expectativa que eu tenho de aprová-los todos, à medida que a sociedade toma conhecimento do que está sendo proposto. Tem setores produtivos também que estão perfilando ao lado dos projetos, dizendo, não perdemos nada, só ganharemos com uma sociedade melhor estruturada. Então, eu tenho expectativa que todos sejam aprovados. Senadora, eu agradeço pela presença no Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço.